Então, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora que você estiver assistindo aí. Eu estou fazendo esse vídeo agora, atendendo a um pedido e uma sugestão do Pedro, meu amigo, meu irmão, já de algum tempo de caminhada com Cristo e de amizade, para apresentar para vocês o livro Tudo se Resume no Amor, que é o livro que já há algum tempo eu venho escrevendo, já há alguns anos. Comecei a escrever quando eu pastoreava a Igreja de Cristo no Gama Sul, e uma igreja local, de que é um ministério vinculado a uma denominação, e ali com a intenção de criar um material para que as pessoas pudessem, ao mesmo tempo, os membros se edificarem, que eles pudessem também usar para compartilhar o evangelho com outras pessoas. Eu comecei a criar, então, a trabalhar esse material. E até que foi tomando esse formato de livro, e já está aí com um pouco mais de 450 páginas, não está concluído, mas está quase terminado. Lá no finalzinho dessa apresentação eu vou mostrar o que é que ainda está faltando, mas ele já está à disposição no site e pode ser usado já perfeitamente, sem nenhum prejuízo da maneira como está, e com certeza quando vocês chegarem no ponto que está faltando, se Deus quiser, eu já terei concluído. Faltam poucos reparos. O livro, então, tem 35 sessões divididas em capítulos e 35 tópicos divididos em capítulos. E eu vou criar, então, uma playlist nesse meu canal e vou gravando a partir de hoje, depois dessa breve introdução e explanação, essa explanação geral, essa apresentação geral. Eu vou gravando as introduções e depois cada capítulo, cada tópico, vou gravando e colocando aqui nesse canal. O site, então, onde eu estou colocando o livro, é esse, Tudo se Resume no Amor. Aqui você vê esse banner aqui, que foi feito para o site, e em princípio é a ideia do livro, para a capa do livro. Vê que aqui desse lado direito tem. Eu tentei retratar aqui alguns episódios que as escrituras registram, algumas passagens, né? A formação do ser humano lá no Éden, o momento do pecado, o momento da expulsão do jardim do Éden, a escravidão do povo de Israel no Egito, o dilúvio, a fuga do Egito, a entrega das leis a Moisés, o povo lá no deserto, acampado no deserto, e a Nova Jerusalém, e aqui, nesse canto, a morte de Jesus, e aqui, retratado justamente aqui, mais evidenciado à esquerda, com Jesus aqui na cruz, o momento da crucificação, querendo dar a ideia de que tudo isso que está em todos esses episódios, essas passagens que nós vemos na Escritura, na Bíblia Sagrada, todas elas, na verdade, elas culminam, elas desembocam, convergem para o sacrifício de Jesus na cruz. Na verdade, não necessariamente para o sacrifício de Jesus na cruz, porque o próprio sacrifício de Jesus na cruz, ele, como vamos apresentar ao longo do livro, fundamentado na Bíblia, ele também foi algo usado para que nós pudéssemos entender a dimensão do que estava acontecendo. A própria morte na cruz em si, ela é também um símbolo, muito mais do que o verdadeiro sacrifício, que não foi a morte de Jesus ali na cruz, porque ser humano nenhum, nem todos os seres humanos de todas as épocas e toda a natureza teria nunca força para matar Jesus, o Filho de Deus e que é Deus. Não haveria a menor possibilidade. A morte, na verdade, de Jesus, que é eterna e, portanto, não poderia morrer, na verdade, o verdadeiro sacrifício que aconteceu, que a Bíblia chama de morte, aconteceu como a própria Escritura registra, antes da própria fundação do mundo, antes que as coisas que existem viessem a existir. Antes do primeiro haja, o Cordeiro de Deus foi imolado, ou seja, o sacrifício
representado lá na cruz, no tempo e no espaço aqui no ano zero da era cristã, né, 2000 e poucos anos atrás, especificamente ali no Oriente, em Jerusalém, nesse lugar no tempo e do espaço onde Jesus foi sacrificado. Na verdade, aquilo estava mostrando, apontando para a gente o que de fato aconteceu antes de tudo existir, porque senão não haveria sustentação para a criação de todas as coisas. Ao longo do livro nós vamos procurar estar trabalhando e demonstrando isso. Então o livro tem aqui essa página inicial, onde eu faço um trabalho aqui, em poucas palavras, o conteúdo do livro. Aqui, permita-me ler só esse trecho aqui. Não vou ficar lendo ao longo dessa explanação. Salomão, o sábio escritor do livro de Eclesiastes, era, nas palavras de Ed René, o ícone da tríade mais celebrada de todos os tempos: poder, dinheiro e sexo. Um digno representante do tripé do paraíso neoliberal: controle, conforto e prazer. Coisas para muito poucos mortais. Isso palavras do pastor Ed René. Apesar disso, Salomão definiu a sua vida como, aspas, correr atrás do vento. O que então de fato vale, de fato, nessa nossa existência? E quanto vale? A percepção correta do real valor das coisas e acontecimentos normalmente só nos ocorre no fim da vida, quando não podemos mais voltar para reavê-la. Se pararmos para pensar, a quase totalidade dos problemas experimentados hoje pela sociedade, pelas famílias e pelos indivíduos decorre direta ou indiretamente das inversões em nossas escalas de valores. Atribuímos valor absoluto ao relativo, secundário, dispensável, prescindível, ao mesmo tempo em que relativizamos o absoluto, aquilo que é essencial, o que é definitivo, que é completo. Deus tem planos perfeitos para a nossa felicidade e prosperidade, mas sua concretização passa pela renovação da nossa mente, como diz Romanos 12:2. Precisamos desesperadamente conhecer a verdade para que ela nos liberte, como Jesus afirma em João capítulo 3, versículo 16. O livro Tudo se resume no amor, assim, se propõe à busca dessa verdade, iniciando pelo enfrentamento das indagações que sempre ocuparam a mente humana, levando religiosos, filósofos, cientistas, sociólogos e muitos outros estudiosos a dedicarem a integralidade de suas vidas a tais questionamentos. Primeiro, quem sou eu? Ou de que eu sou constituído? Segundo, qual a origem da humanidade? Ou seja, de onde eu venho antes de eu nascer? Ou terceiro, qual o propósito da minha existência? E o quarto, qual o meu destino? Ou para onde eu vou? Para onde nós seres humanos vamos depois que nós morremos? Concluir-se-á, nesse livro, como o próprio título sugere, com base em detalhado estudo das Escrituras, que a origem, o propósito e o destino da vida humana são o amor, em torno do qual todos os demais valores devem orbitar. Então, essa é a apresentação que eu faço no site do livro, apresentando como origem do ser humano, o propósito do ser humano e destino do ser humano, o amor. A partir disso, eu então procuro apresentar que, de fato, todos os valores, todos os nossos valores, tudo aquilo para o que nós damos importância deve girar em torno disso. O amor, não enquanto sentimento ou isso que nós consideramos hoje como amor, mas o que a Escritura apresenta como sendo amor, isso deve ser o nosso valor principal. E em torno desse valor, em torno desse propósito, todas as outras coisas, todos os nossos valores, todas as nossas atividades, tudo o resto deve orbitar. Todo o resto deve girar em torno dessa verdade que a Escritura nos apresenta. Então aqui no site, tem aqui desse lado
nessa aba aqui, nós temos o livro. E aqui a apresentação, então, do índice, né, do livro. Então, aqui a gente vai ter uma visão geral, apresentar uma visão geral para vocês a partir do índice. Primeiro tem essa apresentação e textos introdutórios, agradecimento, dedicação. Na primeira introdução, são 4 introduções: vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Aqui eu apresento, trabalho um pouco o livro de Eclesiastes, como Salomão, tendo sido tão próspero quanto foi, tão rico quanto foi, experimentado tudo, como ele mesmo diz, tudo que ele quis, tudo que seus olhos quiseram, tudo ele se proporcionou. E apesar disso, ter terminado a vida concluindo que tudo não passou de vaidade, tudo não passou de um correr atrás do vento. Então, nessa introdução 1, eu desafio justamente para incentivar a leitura do livro, particularmente, mas na verdade da escritura, a ideia, porque o livro está apresentando a escritura, que nós precisamos, o quanto antes, nos percebermos que precisamos buscar e conhecer e entender o propósito real da nossa existência para não terminar, para que ela não acabe, para que a nossa vida não acabe num completo vazio, como aconteceu com Salomão, e que de repente nós também percebermos ao final da vida, olharmos para trás, para tudo que vivemos e não acharmos nada que tenha valido a pena, e concluirmos como ele que tudo foi um correr atrás do vento. Deve ser algo realmente muito desesperante, muito desesperador, e por isso o desafio que eu faço nessa introdução. A introdução 2, trabalho as fases do conhecimento de Deus. Conhecimento aqui não como algo cognitivo, embora até podendo e sendo recomendável que passe por isso, mas o conhecimento como Jesus apresenta, que é relação, o que Deus busca de nós, o que Ele espera de nós, o que Ele quer nos proporcionar, não é um conhecimento intelectual, não é um conhecimento cognitivo, mas é um conhecimento, não é apenas um conhecimento racional, mas é um conhecimento relacional. E como justamente Jesus no Evangelho de João, capítulo 3, é apresentado, que ele diz que nós examinamos criteriosamente a Escritura, porque acreditamos que nela contém a vida eterna, que elas contêm a vida eterna, e Jesus é a vida eterna, como ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele diz, mas vocês não querem vir até mim para terdes vida. Ou seja, é muito mais do que conhecimento, é ir até ele, é caminhar com ele, é apreender o seu ensino muito mais do que aprender, é assimilar e praticar os seus ensinos a partir não apenas da imitação, mas principalmente a partir de um fluir de Deus na vida da gente e através da vida da gente. Como consequência de um relacionamento com Ele, esse é o convite que Ele nos faz. A introdução terceira é por que utilizar a Bíblia. Existem tantas apresentações aí sobre o que seria a verdade, o que seria o propósito da humanidade, o que seria o nosso destino. Por que a Bíblia? Então, eu procuro apresentar algumas evidências resumidamente, e ali fazendo um link para um artigo mais detalhado, sobre o porquê a Bíblia pode ser, e no meu caso necessariamente estou convicto de que é, uma fonte segura para que nós possamos trabalhar essa busca com base nela. E o 4, como utilizar a Bíblia para pessoas que talvez não estejam muito habituadas à Bíblia, a divisão dela, e só uma explicação muito breve a respeito para facilitar para quem estiver começando nessa caminhada, né? O capítulo 1, então, apresento o título dele é Obra do Acaso ou Divinamente Entretecida. O ser humano é obra do acaso ou nós somos seres criados por Deus, desenhados por Deus e feitos por Deus? Porque se nós formos obra do acaso, a importância disso é que se nós formos obra do acaso, não temos que preocupar com destino, não temos que preocupar com origem, não temos que nos preocupar com propósito. Agora, se nós somos feitos por alguém, por um ser superior, então sim, é importante conhecermos a nossa origem, muito mais do que isso, o nosso destino e principalmente o propósito, já que possivelmente, se nós fomos feitos por um ser inteligente,
há uma grande probabilidade de não termos sido simplesmente feitos sem motivação nenhuma, sem propósito nenhum. Nós, seres humanos que somos, o que nós fazemos normalmente tem algum propósito. Imagina Deus, imagina um ser superior que nos tenha feito. Então, para trabalhar a nossa existência como tendo origem em Deus, eu trabalho dois tópicos aqui. Primeiro, a existência de Deus aqui, ah, baseado na razão, pensando logicamente que Deus exista. E quando eu falo existência de Deus, eu já faço aqui uma ressalva, porque há muitas pessoas hoje em dia que criticam. Ah, a gente fala que Deus existe. Não, Deus não existe. De fato, Deus não existe. A Bíblia deixa claro, não é uma questão de existência, Deus é, e a Bíblia deixa isso muito claro. Deus é quem trouxe à tona tudo que existe, e tendo Ele criado todas as coisas que existem, a criação não poderia contê-lo. E se ele existisse, ele estaria contido pela criação. Então, é claro que Deus não existe. Mas a falta de vocabulário para o ser humano poder usar um termo equivalente a isso, que é essa nossa concepção de que Deus exista, entre aspas, da falta de uma palavra, de um vocabulário, de um vocábulo apropriado, de um termo apropriado, é o que nos leva a fazer uso. A própria Escritura, a própria Bíblia faz uso dessa menção, embora de fato Deus não exista, ele não faz parte da existência do mundo físico, do mundo material, ele não faz parte do tempo e do espaço, mas a própria Bíblia diz que é necessário que aqueles que buscam a Deus tenham fé de que ele existe e de que é galardoador daqueles que o amam. Então, a própria Bíblia registra isso, que é necessário que nós tenhamos fé que Deus existe, embora de fato ele não existe. É pela falta, pela limitação do nosso vocabulário e a limitação do nosso vocabulário decorre justamente da limitação da nossa mente, da nossa capacidade cognitiva para alcançar as coisas de Deus. E é por isso que a Bíblia vai trabalhar muitas questões baseadas em signos, em sinais, em ilustrações, em parábolas. E nós muitas vezes, tem muitos dos nossos equívocos que são justamente porque a gente acaba dando literalidade, conferindo literalidade na nossa compreensão. E acabamos então cometendo muitos equívocos. E uma das coisas que ao longo do livro a gente vai procurando trabalhar, já que trabalhando Deus então como sendo tudo se resumindo no amor, a partir da palavra de Jesus que diz que a lei e os profetas se resumem num só preceito. Então, se a lei e os profetas se resumem num só preceito, como Jesus disse, a lei e os profetas são o Velho Testamento. E se o Velho Testamento aponta para o Novo Testamento, no qual ele desemboca, onde se confirma tudo que o Velho Testamento, os profetas disseram, tudo que a lei dizia, Paulo vai dizer que a lei é um aio que conduz até Cristo, portanto conduz ao Novo Testamento, à Nova Aliança. Os profetas todos profetizaram a respeito de Jesus e da Nova Aliança. Então a Nova Aliança, se Jesus disse que a lei e os profetas, que é a velha aliança, se resume no preceito do amor, e o Novo Testamento é a confirmação, a concretização do Novo Testamento, então o Novo Testamento também se resume no amor. Então, toda a Escritura, Novo e Velho Testamento, se resume no amor. Então, o livro todo, ele se baseia nessa realidade, nessa verdade, e nós lemos ao longo do livro, na verdade, o que eu faço é apresentar a Escritura de uma maneira concatenada, de uma maneira buscando as respostas a esses questionamentos, mas sempre tendo como base essa afirmação de Jesus de que tudo se resume no amor, ou seja, a chave de interpretação, a chave hermenêutica, o critério interpretativo que nós levamos em conta e que devemos levar, e é o que leva então ao ler a Escritura e ao apresentar esse livro, que nós levamos para interpretar a Bíblia, qualquer trecho da Bíblia, é o amor. O amor, como eu falei, o amor de acordo com o que a própria Escritura apresenta como sendo amor. Então, voltando aqui,
Então, quando a gente trabalha aqui a existência de Deus nesse tópico 1, como eu falei, buscando. Então, aqui no tópico 1, a gente trabalha essa existência de Deus a partir da razão. Uma confirmação pela capacidade que Deus nos deu, é lógico, faz sentido que exista um ser superior. Por que que é lógico e faz sentido que exista um ser superior? Porque não faz sentido acreditar que tudo isso que existe não é racional, não é razoável. Isso é o que a minha mente diz e acredito que a sua mente diz. Eu estou certo que a sua mente, se você for sincero, ela vai te dizer. Não é razoável, não é lógico que imaginar que tudo isso que existe possa ter existido, ter surgido a partir do nada casual, a partir de algo que não tenha sido provocado por algo superior, por um ser inteligente, por um ser capaz que tenha desenhado tudo isso, que tenha orquestrado tudo isso, que tenha direcionado tudo isso para que tudo fosse belo, harmônico e perfeito, como de fato é. Nesse primeiro tópico eu procuro apresentar a existência de Deus como sendo algo racional, muito mais racional do que a negação da sua existência. No tópico 2, eu trabalho a existência de Deus a partir dessa contemplação das coisas criadas, que é o que a própria Escritura diz, que as coisas criadas, elas evidenciam, elas declaram, elas clamam e proclamam a existência de Deus, de maneira que ninguém poderá ou poderia usar como desculpa e dizer, mas eu não sabia, porque a própria Escritura diz, a natureza proclama isso, a natureza prega a existência de um Deus superior e criador e inteligente. No capítulo 2 apresentamos o ser humano como origem e composição, a sua origem e sua composição e o seu propósito no amor. O tópico 3, eu apresento Deus como amor, que é o que a Escritura diz, e as várias evidências, as várias demonstrações deste amor. No tópico 4, a nossa origem e composição nesse Deus que é amor, e sendo Ele amor, a nossa origem e composição, então, justamente está no amor. Então, nós viemos do amor, a nossa composição é amor. E o capítulo 5, o propósito da humanidade, como sendo justamente a unidade em amor. No capítulo 3, eu trabalho a quebra desse propósito de Deus para a existência humana em razão do domínio do ego. Apresento então aí, a partir dessa decisão do ser humano de tomar da árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, nesse momento ele decidiu assumir o controle da própria vida e isso inviabilizou a unidade em corpo que era o seu propósito. Quando ele inviabiliza isso, ele entra nesse estágio que a palavra de Deus chama de morte, chama de escuridão, de trevas. E então ele transiciona, como tópico 6 aqui a gente apresenta, do reino do amor, que é esse reino da unidade de todas as pessoas, eu quero o propósito, todas as pessoas existissem com um só espírito e fluindo como um só corpo, para esse império do egoísmo, essa luta de todos contra todos, e que gera esse caos que nós experimentamos na sociedade, que se tenta resolver através de leis humanas, mas que não se consegue. É esse império do egoísmo é império no qual, ou sobre o qual, Satanás reina, porque a Bíblia, a Escritura nos mostra isso. E por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos escravos daquele a quem nós nos submetemos a obedecer. E quando então o ser humano, lá no Jardim do Éden, tendo Deus colocado ele para dominar sobre todas as coisas, e feito as coisas para servir o homem, para abençoar o homem, quando ele então se submete à vontade própria, mas ali por trás, a serpente, né? Satanás, através da serpente, é quem induz o ser humano a desobedecer. O ser humano está obedecendo o próprio umbigo, a própria vontade, mas obedecendo também por tabela a Satanás. Então nós nos tornamos escravos da nossa própria vontade, daí o egoísmo que nos domina nesse império das trevas, nessa escuridão, nesse estado de morte, mas também nos sujeitamos
a Satanás, já que ele está por trás dessa desobediência lá, à qual nós nos sujeitamos, à qual nós nos submetemos. O capítulo 7 fala então do plano de Deus para restabelecer o reino do amor. Desde o livro lá de Gênesis, no momento da queda, Deus aponta a partir dali que ele restauraria, que num descendente do ser humano, a partir dali, viria alguém que pisaria a cabeça da serpente, que é esse, então, representando o diabo como esse imperador, esse que vinha dominando, como o mal que vinha dominando a partir desse estado aí do egoísmo, né, nesse novo estado. E no tópico 8 apresenta o batismo, não necessariamente, embora mencionando e falando da simbologia do batismo, o batismo nas águas, mas não, a ênfase aqui nesse tópico não é o batismo nas águas, que embora muitas pessoas discordem e se assustem, o batismo não faz o menor sentido, que ele produza salvação, um mergulho numa água, ou a aspersão com água, ou o derramamento, o gotejamento de água possa produzir a salvação de alguém. Na verdade, ele é apenas um símbolo, embora um símbolo extraordinário, mas ele de fato não é o que salva. O batismo não salva, a Bíblia está repleta de demonstrações disso. Então, o batismo que a gente trabalha aqui é o batismo em Jesus, é o batismo no fogo, é o batismo no Espírito, que é o batismo que o próprio João mencionou, e a Escritura, como nós vamos ver, ela é repleta de ensinamentos nesse sentido. E quando nós somos mergulhados em Jesus, o que acontece então é que nós nos tornamos novamente integrantes desse reino do amor. Quando mergulhamos em Jesus, que é amor, nós retornamos para esse reino de Deus e para o seu propósito. O capítulo 4, eu abro aqui um parêntese no raciocínio geral que a gente vem seguindo, para em vários tópicos aqui do 9 até o 16, trabalhar a lei e os profetas, trabalhar o Velho Testamento, trabalhar desde lá, depois da queda, da multiplicação do mal, o dilúvio, que foi a destruição da humanidade como um todo, sobrando apenas ali uma família, né, em Noé, e o recomeço da humanidade em Noé, a escravidão do povo de Israel, o surgimento do povo de Israel, a escravidão do povo de Israel, o êxodo, a saída do povo de Israel, sempre procurando fazer essa leitura, mas não só a história pela história, mas buscando apresentar isso aqui sobre a ótica do que Jesus falou, que tudo isso, a lei e os profetas, se resume num só preceito, que é o amor. Em que isso aqui aponta para o amor? O que isso tem a ver com o reino de Deus? O que tem a ver com a vinda depois de Jesus? Cada situação dessa, como Paulo apresenta, tudo isso aqui que aconteceu com o povo de Israel, toda a experiência narrada no Velho Testamento, ele apresenta como sombra das coisas que haveriam de vir. É como que uma maquete do real, do verdadeiro, né? Então, a gente procura fazer essa leitura a cada tópico desse aí. O tópico 11, a peregrinação pelo deserto, a saída do povo do êxodo, então ele peregrinando no deserto em direção à terra prometida, e o propósito da lei, importantíssimo, porque se a gente não entende o propósito da lei, a gente comete um monte de equívoco, como a gente vem equivocando, muita gente vem se equivocando, muitas religiões vêm se equivocando relativamente à lei, porque não entenderam o propósito da lei que foi dada no deserto. Como o próprio Paulo diz, o propósito da lei é Cristo, o fim da lei é Cristo. A lei serviu de aio, de condutor, de guia, até que pudéssemos chegar a Cristo. O tópico 12 fala sobre a peregrinação pelo deserto e a desobediência à lei. O tópico 13, Israel na terra prometida, ali o período então dos juízes, quando eles entram na terra prometida, a Jerusalém de então. Depois o tópico 14, ainda na terra prometida, o período dos reis. Eu cito ali os principais acontecimentos, sempre, como falei, apontando para algo no Novo Testamento, na Nova Aliança, o que tem de relevância para a vida da gente. O tópico 15, Israel na terra prometida, e ali a divisão de Israel, onde ele se divide em Reino do Norte e Reino do Sul, depois do reinado de Salomão, e a volta ao cativeiro, quando eles então voltam para a escravidão. Na verdade, uma parte de Israel é destruída e uma parte volta para o cativeiro até que Jesus retornasse.
E aí, o tópico 16, os profetas anunciam uma nova aliança, e nesse tópico eu faço uma concatenação, um apanhado de todos os profetas e ver a profecia de cada um deles apontando ali para Jesus, apontando para a nova aliança, apontando para questões maiores do que aquelas circunscritas ali ao que vinha acontecendo ao povo de Israel. Porque assim, as profecias, assim, embora elas imediatamente, normalmente apontassem para algum acontecimento, para alguma coisa direta que estava acontecendo ou iria acontecer para o povo de Israel, como sombra, que é o que foi definido, expressão usada pelo apóstolo Paulo, elas diziam respeito a algo muito maior, ao verdadeiro que está acontecendo, a caminhada da humanidade, saindo da escravidão, da desobediência, passando por um deserto até chegar à nova aliança, à nova Jerusalém, a vida que Deus tem para a gente. Então, sempre buscando em cada profecia, embora ela tivesse um objetivo imediato em relação ao povo de Israel, elas apontavam normalmente para o Israel verdadeiro, que é o Israel que não é sangue solo, não depende de nascimento, não depende de onde eu nasci ou da minha descendência de sangue, mas sim daqueles que viriam a fazer parte, ser reinseridos no reino de Deus, no reino do amor. Esse, o apóstolo Paulo diz que é o verdadeiro Israel, que é o verdadeiro Israel de Deus. Então essas profecias normalmente apontavam também para um acontecimento desse espiritual. Por isso, e essa é a importância de nós fazermos passarmos por esse tópico. O capítulo 5, então, fala sobre a chegada da nova aliança, o reino do amor, aquele reino perdido lá no início da humanidade, que era o propósito. Então, no capítulo 5, nós trabalhamos aqui no Novo Testamento a chegada dessa nova aliança. Por isso, o Evangelho, o nome Evangelho, o que Jesus veio trazer foi Evangelho, foi boas novas, foram boas notícias. Evangelhos são notícias, são boas notícias. Isso é o que Jesus veio trazer. Quando Jesus vem, o tópico 17 apresenta então Jesus como essa encarnação do amor. É o próprio amor, o próprio Deus, na pessoa do Filho Jesus, encarnando, tomando a forma de ser humano, e tomando a forma de ser humano, ele traz essa boa notícia para a humanidade e diz que nos é possível novamente acessar o reino do amor, o reino de Deus. Ele diz: o reino de Deus, ou o reino do amor, já que Deus é amor, nos é chegado, está ao vosso alcance. E por que está ao nosso alcance? Porque o tópico 18, como vemos, o sacrifício de Jesus, ele nos proporcionou não esse sacrifício à morte literal na cruz, mas algo que aconteceu de muito maior do que a própria morte na cruz, que foi o verdadeiro sacrifício de Jesus, que foi imolado antes da fundação do mundo, antes que existisse madeira para Jesus ser crucificado, porque não havia ainda o haja árvore para que a árvore fosse morta, cortada e dela feita uma cruz. Antes que isso acontecesse, o Cordeiro de Deus foi imolado. Antes que isso acontecesse, Jesus praticou um ato em relação a Deus. Ele assumiu em nosso lugar a consequência da desobediência e do pecado e nos justificou. Ele assumiu sobre si todas as desobediências em potencial de todos os seres humanos. E isso é a justificação. Ele nos torna justos e, em tornando justos, permite o nosso acesso a Deus através do Espírito Santo de Deus. Permite-nos o retorno a esse reino do amor. E aí, então, cada um que decide pelo retorno a esse reino, essa pessoa é regenerada, é o que a Escritura apresenta, ela nasce de novo. E quando ela nasce de novo, ela agora começa um processo de santificação, onde a sua vida começa agora a ser pautada pelo Espírito, não mais pela carne. Ela começa a ser pautada por aquilo que Deus diz para ela que é bem e mal, e não mais por aquilo que ela mesma discernia como sendo bom ou ruim, bem ou mal. E no tópico 19 trabalhamos a reinclusão, então, nesse reino de Deus, e no tópico 20 a importância do congregar, não necessariamente de participar de uma denominação, embora não haja nenhum ataque em relação a isso, mas a ênfase que é no congregar em si, como Jesus disse: onde houver 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, ali eu estarei. Isso é igreja, isso sim é, 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 isso sim significa
estar a igreja de Jesus reunida, embora também uma igreja reunida sob a forma de uma denominação, em princípio, também pode estar ali se há essa unidade de sentimentos, de propósito, se a ideia das pessoas que estão ali, debaixo ou não de uma placa, vinculadas ou não a uma placa, se há uma identidade de consciência, no sentido de que se reúnem em nome de Jesus, que é a cabeça dessa igreja, desse corpo que é o reino de Deus, então Jesus estará lá e, portanto, a sua igreja estará ali. O tópico, capítulo 6, temos as relações com os seres humanos e os bens da vida. Os bens da vida. A partir então dessa inserção, reinserção no reino de Deus, e agora movidos pelo amor, que é fruto do Espírito Santo de Deus, o tópico 21, a gente trabalha o amor ao próximo. Em que isso deve mudar daqui para frente a minha vida, o meu relacionamento com o vizinho, o meu relacionamento com as pessoas com as quais eu me deparo no trânsito, com os meus colegas de trabalho, com os meus colegas de escola, com a minha família, com o meu marido, com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus pais. Em que isso tem que modificar a minha maneira de viver quando eu transiciono, quando eu sou transportado do império das trevas, do império do egoísmo, para o reino de Deus ou o reino do amor. Tópico 22, então, a prática do amor ao próximo, nesse mesmo sentido, e o 23, a relação com os demais bens da vida. Então, fazendo a distinção entre pessoas e os outros bens da vida como um todo, os dons, as habilidades, o dinheiro, como que a partir dessa nova ótica, o amor sendo o centro, como é que todo o resto vai gravitacionar, ou como é que todo o resto vai girar em torno de. O capítulo 7, nós trabalhamos a vida após a morte, que seria então esse destino aí da humanidade, retomamos a caminhada espiritual no tópico 24, depois de tudo isso trabalhado ali em relação à maquete, a essa sombra, agora trazendo um tópico só, toda a caminhada espiritual da humanidade acontecendo até desembocar no tópico 25, que é essa nova Jerusalém, que é esse lugar onde Jesus, a relação ao qual Jesus disse para os discípulos e para nós, por tabela, ele diz: eu estou indo, mas eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e eu tiver preparado esse lugar para vocês, eu vou voltar e eu vou levar vocês. Então essa nova Jerusalém, o que a Bíblia diz a respeito dela, como ela vai ser, que lugar é esse onde o amor vai imperar absolutamente, vai reinar absolutamente, não vai haver choro, não vai haver tristeza, não vai haver morte. Que lugar é esse que a Bíblia apresenta para a gente? Então, nesse tópico 25, é o que nós apresentamos. No tópico 8, aliás, capítulo 8, o desenvolvimento da nova criatura. Porque, como nós vimos aqui no tópico 18, nós somos regenerados, né, em Cristo Jesus. Nós somos gerados de novo e nascemos de novo e passamos a um processo de santificação. Nesse processo aqui de santificação, é o que eu retomo aqui para esse capítulo 8, o desenvolvimento dessa nova criatura, que é esse processo de santificação. No tópico 26, eu apresento o ciclo da vida devocional, como eu apresento então o devocional muito mais, a devoção como sendo, o devocional vem da palavra devoção, ou prostrar, sujeitar, então, mas não é essa sujeição, não deve acontecer apenas numa reza, numa oração que eu faço no início do dia por 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, e todo o resto do meu dia está sujeito à minha própria vontade. Então, muito mais do que devocional, eu falo aqui em vida devocional, que é um entregar completo, uma sujeição completa, um prostrar completo da minha vida, do meu ser, da minha própria vontade, dos meus sonhos, das minhas prioridades, a alguém superior, a esse Deus que tudo criou e que tem esses propósitos extraordinários para a gente. E ao fazer então isso, eu trabalho nesse tópico 26 um ciclo da vida devocional. E como começando a partir do ouvir, e quando você ouve a palavra de Deus, você invoca a Deus, e quando você invoca a Deus, ele se revela para você, e quando ele se revela para você, ele te capacita, e quando ele te capacita, você tem a possibilidade de negar o ego e agir de uma forma diferente do que você agiria. As obras a que a Bíblia se refere,
alguns vão chamar de caridade, né? Mas ela só tem valor, como 1 Coríntios 13 diz, a caridade de um modo geral e as obras só têm valor se elas se elas forem resultados de algo aqui dentro de mim, que aconteceu dentro de mim, de uma nova vida que aconteceu dentro de mim. Ela só vai ter valor se for resultado disso. Se for resultado da presença do Espírito Santo de Deus em mim, cujo fruto é amor. Se eu estou amando, se eu estou fazendo isso, se eu estou fazendo caridade, se eu estou fazendo o bem, se a minha obra é correta, ela decorre do fruto do Espírito, se ela é resultado e é fruto do Espírito Santo que está em mim, ou seja, se é porque de fato eu faço parte desse novo reino, ótimo, para mim teve resultado, mas não foi a obra em si, ela evidencia um resultado positivo para mim, que é o próprio pertencimento a esse reino. Há muitas pessoas que vão evidenciar obras, que vão fazer caridades, que vão ter atitudes que são condizentes com a daqueles que amam, mas que muitas vezes não amam, a motivação é outra, como Paulo diz em 1 Coríntios 13, ele diz ainda que eu der o meu próprio corpo a ser queimado vivo em favor de alguém, ou se eu vender os meus bens todos e der a vender e recolher tudo e der para os pobres o que eu angariar, disso para mim não valerá de nada se eu não tiver amor, se não tiver sido motivado pelo amor a essa minha atitude. Então, nós vemos o ciclo devocional como isso nesse tópico, um ouvir a Deus e um buscar a Deus, invocar a Deus por causa do que eu ouvi. Eu tive fé pelo que eu ouvi, tendo fé eu invoco, e tendo então essa invocação, Deus se revela a mim e me capacita através do Espírito Santo. Mas quando ele me capacita, ainda assim, eu tenho agora a possibilidade de agir de acordo com essa capacitação e negar a vontade da carne e aderir, me sujeitar à vontade do Espírito. Ou negar a vontade do Espírito, apesar do discernimento e da capacitação, e continuar vivendo de acordo com a minha própria vontade, com o meu próprio discernimento de bem e mal. Então, o ciclo devocional é assim. E, na verdade, quando a obra em si, ela não é o fim desse ciclo, por isso eu chamo de um ciclo, porque ele continua. Porque Paulo, aliás, o escritor da carta aos Hebreus, vai apresentar as obras como sendo uma nova fase dessa vida cristã, dessa nova pessoa que foi gerada, como sendo a diferença entre uma criança espiritual, que só toma leitinho, como sendo ensinamentos, 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 e um adulto, que é aquele que não só ouve, mas ele pratica. Então, quando você começa a praticar, quando você começa a evidenciar frutos, a produzir obras, que são decorrentes daquilo que você está aprendendo e mais do que aprendendo, vivenciando dentro de si pelo Espírito Santo, você passa a fase de um adulto, essa nova fase, essa segunda fase na fé, que é essa de uma pessoa adulta, que infelizmente poucos, muito poucos de nós temos chegado a esse estágio. Mas ele não é um fim, porque o próprio Jesus diz, eu tenho um alimento que vocês não conhecem, falando para os discípulos, que é o fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Então, embora o fazer a vontade de Deus seja um momento nesse ciclo aqui, onde eu ouvi a palavra de Deus e até que chegou aqui nessa capacitação para obedecer, a obediência em si é um alimento também para eu continuar nesse meu desenvolvimento, nessa minha santificação. E aí aparece no tópico 27 o ciclo da higienização especial. No tópico 28, o momento devocional em si, embora a vida devocional seja algo mais amplo, a importância eu trabalho aqui do momento também diário e que momento é esse, como Jesus nos orienta sobre esse momento devocional, como ele deve acontecer. E no tópico 29, os ensinamentos de Jesus sobre a oração e, portanto, como nós devemos fazer, como devemos orar nesse momento devocional. E ali, a partir então do tópico 30, eu trabalho 30 até o 33, esses 4 tópicos, a oração do Pai Nosso, extraindo da oração do Pai Nosso, a oração que o próprio Jesus nos ensinou. A partir de cada palavra daquela, nós procuramos extrair, eu procuro extrair ali na palavra de Deus princípios, na verdade, que devem fazer parte da nossa oração. Porque Jesus, ao contrário do que muitas vezes nós pensamos, ele não ensinou uma reza do Pai Nosso, ou uma oração do Pai Nosso que deva ser ou que possa ser repetida de uma maneira vã. Porque o próprio Jesus disse, quando vocês forem orar, não usem de vãs repetições. Então, se eu orar
ainda que várias vezes de uma maneira vã, sem a consciência do que eu estou orando, eu estou violando o que o próprio Jesus que ensinou a oração do Pai Nosso disse. Ou se eu vou rezá-la, ainda que várias vezes, mas sem a consciência do que eu estou rezando, não vai ter valor nenhum para mim, como o próprio Jesus disse. Então o problema não está nem na repetição, e às vezes a gente condena a repetição. Jesus não disse que não pode repetir, ele disse que nós não podemos usar de vãs repetições. São repetições vazias, em que eu não tenho a consciência do que eu estou orando, do que eu estou dizendo. Para eu ter a consciência, eu tenho que entender o princípio que está por trás de cada palavra daquela, cada frase daquela utilizada por Jesus, e é isso que a gente faz nesses tópicos aí do 30 até o 33. E no tópico 35, o princípio do sábado, o princípio do descanso, eu trabalho também aí. E, por fim, como últimas palavras e bibliografia. Só ainda a respeito, então, aqui do livro, só para terminar, só para vocês terem uma ideia da estrutura aqui, como é, estou folheando aqui o capítulo 1, né, a introdução do capítulo 1, e aqui, normalmente, então, a cada tópico eu tenho aqui, como você pode ver, um versículo, a cada tópico eu tenho um versículo que eu sugiro para ser decorado. Se você estiver estudando um tópico desse por semana, às vezes pode usar, como muitas vezes eu usei esse livro, para você poder estudar em pequenos grupos ou de 2 a 2, poderem estudar isso. Então, a cada semana você pode estudar um tópico e sentar para poder compartilhar uns com os outros esse tópico estudado. Então, se for fazer a cada semana, fica aqui uma sugestão de um versículo para ser decorado aqui nessa semana que tem a ver com o tópico que está sendo abordado. Aqui, então, estou folheando para vocês terem uma ideia, uma visão geral aqui do livro, a formatação dele. E aqui ao final do livro, eu sempre coloco ao final de cada tópico, eu coloco para cada dia da semana, eu sugiro um ou mais versículos bíblicos, capítulos que estão relacionados com aquele tópico para cada dia da semana, enquanto você de repente vai fazer o seu momento devocional, você já lê um texto da Bíblia que tem a ver com aquilo que vai ser abordado, aquele tópico que vai ser abordado naquela semana. Isso aqui, com certeza, ele tem um potencial de aumentar em muito a efetividade e a qualidade do seu estudo. Então, na semana seguinte, a mesma coisa, um novo tópico, um novo texto para ser decorado, você querendo, óbvio, né? E depois, então, ao final, novamente, mais alguns versículos como sugestão para que você, a cada dia, leia alguns versículos desses aqui. E assim possa, ao mesmo tempo que está se alicerçando, você pode estar otimizando a sua capacidade de entender e de apreender o conteúdo dessa semana. Aqui, por último, eu puxei aqui o link desse tópico do Nova Criatura, aquele último capítulo, aliás, para mostrar aqui que então o ciclo da vida devocional, o que está faltando aqui nesse livro para eu concluí-lo, mas ele já fica aqui à sua disposição, como falei, porque ele não atrapalha a sua compreensão, nesse capítulo em especial eu ainda não coloquei, nos outros todos aqui já estão, mas nesse último capítulo eu ainda não coloquei, na maioria deles, as sugestões de leituras bíblicas. Eu preciso de voltar de um tempo para eu conseguir fazer isso. Mas não vai haver prejuízo nenhum, e alguns também nesse capítulo 8, exclusivamente, nos outros estão completos, alguns está faltando também o versículo da semana para ser decorado. Esse livro precisa ser lido na sequência, então, para concluir, você pode lê-lo como um livro de carreirinha e ler sequencial, né? E no tempo que você conseguir, é um livro razoavelmente grande, tem já 450 páginas. Certamente você vai ser abençoado. Você também pode ler e estudar com um grupo de pessoas, ou de 2 a 2, como falei, pegar cada tópico desse aqui, uma introdução para você um dia da semana, uma semana, outra introdução na outra semana, um tópico desse numa semana, outro tópico desse em outra semana, e como falei, nesse caso, para cada tópico teria um versículo que eu sugiro para ser decorado, e os versículos para você a cada dia da semana no seu momento devocional, você estar lendo. Mas você pode também não ir direto, e talvez você já tenha muito conhecimento da Bíblia, ou mesmo não tendo, se você quer, está no momento em que você está precisando mais de oração, você pode pular e vir aqui para esse capítulo 8,
e você estudar aqui esse desenvolvimento da nova criatura e principalmente o que eu acho muito relevante aqui, esses princípios aqui, os ensinamentos de Jesus sobre a oração do Pai Nosso. E esses princípios que nós extraímos da oração do Pai Nosso aqui eu acho de uma importância muito grande para que você possa crescer, como para mim tem sido muito útil, eu tenho crescido. Então, acho que é isso, pensei que ficaria mais curto, tentei ser breve, não deu, mas fica então aí a apresentação desse livro que eu tão carinhosamente, com tanta dedicação e com tanto amor em Cristo, e certamente impelido e movido por Cristo, apesar de todas as minhas limitações e todas as minhas falhas, eu tenho ao longo de alguns anos aí, com o pouco tempo que me é possível em razão das minhas outras muitas atividades que tenho e que tive ao longo desses anos. Mas está aí muitos anos de conhecimento da Escritura e de busca que você pode, por mais tempo que leve, você vai certamente estar economizando muito tempo, que você vai poder potencializar em muito menos tempo tanta coisa que eu aprendi em tanto tempo. A parte do Espírito, não. Porque uma coisa é a letra, como Jesus disse, outra coisa é o espírito da letra. Na medida em que você tem acesso à letra em que eu apresento, que é a Escritura de Deus, e eu apresento através desse livro, claro, incentivando ao longo de todo o livro de você ler a Bíblia, tanto que eu tenho esses tópicos a cada dia que eu sugiro para o seu momento devocional. Mas a minha oração então é que enquanto você faz isso, que Deus possa fazer com que o espírito da letra te seja revelado. Que enquanto você, no seu cognitivo, na sua mente, recebe o conteúdo, que Deus esteja transformando esse conteúdo, essa letra, em vida para o seu espírito. E porque isso é o que realmente vai fazer toda a diferença. Então, isso era o que eu queria explanar, demorou um pouco mais do que eu imaginei, mas só para concluir, aqui eu tenho sobre o autor aqui ainda no site, sobre o autor, pequenos comentários aqui, pequena explanação e apresentação minha, não tem muita coisa mesmo para ser apresentada, mas o principal aqui é o quê? É o link do livro Tudo se Resume ao Amor, que é esse que sobre o qual estamos conversando, um link do livro Unicamente Cristãos, que eu estou também escrevendo, mas que já está disponível nesse link, fala a respeito dessa possibilidade de nós nos unir, nos reunirmos, inclusive, independente de denominação, que não é a denominação que salva, mas nenhuma crítica necessariamente aqui à denominação, muito pelo contrário, e baseado muito aqui em princípios do movimento de restauração. E aqui o livro Sexo, Casamento e União Estável, uma abordagem jurídica à luz da Bíblia, como eu tenho uma formação também jurídica. Sou defensor público, então eu procuro fazer com o conhecimento jurídico que tenho, trabalhando à luz da Bíblia, esses conceitos aí de sexo, casamento e união estável. Nesse aqui, Artigos Diversos, é um site pessoal meu, que eu uso como um blog, e faço postagens de artigos, quando me é possível, sobre temas que eu acho relevantes para a atualidade. E por último aqui, esse canal do YouTube, que é o link do canal do YouTube, que é de onde você está ouvindo e está assistindo esse vídeo. Por último aqui, se você quiser conversar comigo alguma coisa, mandar uma mensagem, um comentário, uma crítica, nesse link você pode colocar, escreve aqui, manda enviar aqui para mim, e eu vou receber, e tão logo me seja possível, eu vou te retornar. Então é isso, eu agradeço para você que conseguiu ficar até agora para essa apresentação, e espero que te seja útil esse canal, que, como falei, a partir de hoje vou começar a gravar a cada tópico desses aí, para que seja mais uma maneira de você ser abençoado com a palavra de Deus, com o conteúdo da palavra de Deus, tá bom? Obrigado.